Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo. O Evangelho é de Lucas, capítulo 17, de 5 a 10. Fé e gratuidade caracterizam a vida do cristão. A viagem de Jesus reflete o caminho da comunidade cristã com suas crises e busca de solução aos desafios propostos pela prática cristã. Uma dessas crises diz respeito, sem dúvida, à perspectiva de fé dos primeiros cristãos. A questão da fé é proposta diante de certos fracassos da comunidade na consecução do projeto de Jesus. Com muita probabilidade, os versos de 5 a 6 são reflexão da comunidade primitiva que se punha esta crucial pergunta: por que não conseguimos reproduzir na prática o projeto de Deus? O que está faltando para que possamos enfrentar e superar os grandes desafios que se nos apresentam? No primeiro ponto, vamos refletir, a fé genuína é capaz de superar os impasses, nos versos de 5 a 6. Se a gente perceber, podemos ver que os discípulos haviam percebido que eles tinham recebido um poder de Jesus, o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E ao voltar da sua missão, reconhecem que até os demônios obedecem a nós por causa do teu nome. Nos versos 10 a 17. E aí a gente pode perceber, tal era o ideal do discípulo, fazer as mesmas coisas e ter o mesmo poder de Jesus sobre as forças hostis, ter a capacidade de superar os maiores impasses. Com o passar do tempo, esse poder parece ter fugido às mãos dos primeiros cristãos, comprometendo seriamente o projeto de Deus que Jesus realiza. Qual será a sua causa? Por que a comunidade não se caracteriza mais por aqueles ou aquelas ações e palavras capazes de superar toda a adversidade, demônios, escorpiões e serpentes? Eis então que os evangelistas procuram descobrir na mensagem de Jesus as causas do fracasso da comunidade, até os desafios propostos. Marcos, por exemplo, condensa a crise de fé das comunidades no episódio do epilético endemoniado, onde, na ausência de Jesus, os discípulos não conseguem pôr em prática o mandato do Senhor. Lucas, por sua vez, busca a causa do insucesso na crise da fé. Os apóstolos pedem ao Senhor: aumenta a nossa fé. Jesus responde que não se trata de ter mais ou menos fé. Não é questão de quantidade de fé, mas de qualidade. Ela deve ser genuína, como a semente que traz em si todas as potencialidades da árvore. A semente de mostarda, nesse sentido, é paradigmática, tão minúscula, mas capaz de se tornar árvore. Se a fé for assim, poderá superar os maiores obstáculos simbolizados aqui pela amoreira, que Jesus fala hoje no Evangelho. A árvore que, por causa de suas raízes profundas, ninguém é capaz de arrancar com as próprias mãos ou as próprias forças. Está, pois, dada a resposta e encontrado o remédio às crises da comunidade que não consegue reproduzir o projeto de Deus. O segundo ponto desse Evangelho, a gratuidade dos que anunciam o Evangelho, de 7 a 10. O texto é próprio de Lucas. O fato de não ter paralelos nos outros evangelhos nos diz que essa parábola deve ser entendida à luz dos problemas de evangelização enfrentados por Lucas, companheiro de Paulo. A parábola reflete, pois, a prática pastoral paulina, amplamente descrita em 1 Coríntios 9. Confira, e que pode ser sintetizada assim: anunciar o Evangelho não é título de glória para mim. Pelo contrário, é uma necessidade que me foi imposta.
Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Se eu o anunciasse de própria iniciativa, teria direito a um salário. No entanto, já que eu faço por obrigação, desempenho um cargo que me foi confiado. Qual é então o meu salário? É que pregando o Evangelho, eu prego gratuitamente, sem usar dos direitos que a pregação do Evangelho me confere. Embora eu seja livre em relação a todos, tornei-me o servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Esse texto é fundamental para entender a parábola de Lucas. Nele, Paulo assume o papel de servo do Evangelho. A evangelização não nasceu de iniciativa própria, mas é imposição. Não tem direito a salário. Melhor ainda, seu salário é pregar gratuitamente, fazendo-se servo de todos, à semelhança de Jesus. Apesar de Jesus ter afirmado que o operário é digno do seu salário, em Mateus 10:10, Lucas 10:7, Lucas projeta esse ideal vivido por Paulo como sendo válido para todos os que anunciam o Evangelho. A parábola, portanto, pode, com muita propriedade, ser interpretada a chave de evangelização. Os discípulos não evangelizam por iniciativa própria, mas cumpre um mandamento, o sujeito da expressão, o que lhe havia mandado. Isto é, quem manda é Deus. Não tem, consequentemente, o que exigir em troca. Jesus, que confia ao discípulo seu projeto, não se sente obrigado em relação ao discípulo quando este cumpre sua obrigação. Cuidado, se fizer apenas o que foi mandado, você não passa de um servo inútil.